Para entender por que a União Europeia está à beira do colapso, vamos nos perguntar: o leite é bom ou ruim? No momento em que você se faz essa pergunta e começa a pensar sobre isso, imediatamente quer especificar em que situação. Por exemplo, para um bebê, claramente é bom. Para fazer queijo cottage e adicionar ao café também é bom. E para aqueles que têm alergia à lactose, sim, é ruim. Bem, colocar leite no suco de laranja ou no de tomate dificilmente é bom. Dá a sensação de que não é muito bom, que é ruim, sim. Ou seja, a maioria dessas descobertas exige esclarecimento para quem, quando, como, assim como as tarifas alfandegárias. Se você gosta de perfumes franceses, por exemplo, e a tarifa sobre eles é de 120%, então, do seu ponto de vista, isso é muito ruim. A menos que você seja, é claro, Bill Gates, que quando compra um vagão inteiro imediatamente para todas as garotas russas que aparecem na vida dele. Como já temos resultados sobre as tarifas do aço, vamos tentar entender essa questão, que na verdade não é nada simples. Depois eu vou, por assim dizer, trazer para aquele momento, ou seja, vou juntar tudo o que falei antes com o que estou contando agora. Então é o seguinte, ou seja, essa é realmente uma questão complicada, porque ela é boa, o aço é ruim, usando o exemplo do aço. O que é aço? Eu entendo que vocês provavelmente sabem o que é aço. São cascos de navios, submarinos, estruturas de pontes, torres, pregos, vários tipos de engrenagens, oleodutos, elementos de motores a jato, peças de equipamentos criogênicos. Ou seja, em todo lugar, realmente em todo lugar que você olhar, tem muito aço. Em março de 2018, a administração de Trump, lembrem-se, o 45, implementou tarifas alfandegárias, impostos sobre o aço importado de 25%. Voio baila. Nos Estados Unidos, toda a importação de aço e alumínio resulta em cerca de 81,6 milhões de toneladas de aço produzidas. E em 2017 era necessário aproximadamente 107 milhões de toneladas de aço. Ou seja, a diferença era basicamente, claro, de 15 a 16 milhões de toneladas de aço que estavam faltando. A China fornecia aço abaixo do custo de produção. Isso se chama dumping. E as fábricas americanas começaram a fechar. Simplesmente porque era muito mais conveniente, barato e fácil comprar aço dos chineses, a indústria de fundição estava morrendo, inclusive aqui e também na Europa. O país não podia se encontrar numa situação em que a China, que está competindo conosco, e por enquanto ainda está competindo, bem, digamos, econômica, política, e depois Deus sabe no que isso pode se transformar. Sim, talvez a gente tenha um conflito completamente diferente com eles, se eles cortarem o fornecimento para nós, nesse conflito do aço, digamos assim, não estou falando de mais nada, agora é só o aço, isso vai ser para nós. Bem, para dizer o mínimo, não é muito bom, não é muito agradável. Para que para os consumidores de aço não seja vantajoso comprar da China, ou seja mais vantajoso comprar dos seus próprios fornecedores. Trump impôs uma tarifa de 25%, depois aumentou para 50%, exceto para o Reino Unido, que 25%, se não me engano. E imediatamente impôs 25%, depois de um tempo 50%. E a compra do aço produzido nos Estados Unidos se tornou muito mais vantajosa do que a importação, mesmo quando os chineses começaram a baixar os preços. Mesmo assim, lentamente, as capacidades internas dos Estados Unidos começaram a se desenvolver e a produção aumentou, enquanto as compras de aço importado diminuíram consideravelmente. Isso não acontece de uma hora para outra. Existem muitos contratos, relações de vários níveis que duram muitos anos e coisas do tipo. Os Estados Unidos deixaram de depender do fornecimento de aço da China, Turquia, Japão e Reino Unido, que eram seus principais fornecedores. Isso é uma grande vitória do ponto de vista da segurança nacional. Agora, existe um lado negativo. Bem, praticamente nunca acontece de não haver exportação de produtos de aço feitos nos Estados Unidos,
Ou seja, trouxeram o aço, pagaram mais caro por ele, nem importado, mas o próprio, que já custava mais caro do que antes custava o chinês, ou seja, e os chineses continuam vendendo lá mais barato. Em algum lugar, nós fabricamos um produto em que o aço já tem um custo de produção mais alto desde o início. Então, enviamos esse produto para algum lugar e nos dizem: aqui chega de outro lugar, é mais barato, então vamos comprar de lá. Ou seja, com isso reduzimos o emprego Reduzimos as exportações e o emprego nos setores exportadores, mas aumentamos o emprego nas indústrias de fundição de aço. Pode-se dizer que, economicamente, em alguns pontos perdemos, em outros ganhamos e, no geral, não dá para afirmar que houve um grande benefício econômico. Então, afinal, por que fizemos isso? Sim, segurança nacional, senhoras e senhores, o principal motivo é a segurança nacional que claramente foi fortalecida. Se antes disso, ou seja, uma guerra comercial ou real com a China, além das dificuldades com o transporte marítimo, levariam a problemas nos Estados Unidos. Agora, considerando que apenas 14% do aço vem do exterior, principalmente do Reino Unido, aliás, não temos motivo para temer problemas no fornecimento de aço. Mas há outro aspecto interessante. Com as tarifas, o governo acumula dinheiro nas contas. E é muito dinheiro que pode ser usado. Bem, isso é ambíguo, né? Em primeiro lugar, é possível pagar a dívida nacional dos Estados Unidos, algo que nunca foi feito, ou pelo menos não é feito há muito tempo. Ela não diminuía, né? E em segundo lugar, pode se substituir. Ou seja, com esse dinheiro, esses recursos arrecadados, impostos, ou seja, o sistema marxista de impostos sobre a renda, digamos assim. Ou seja, em palavras simples, não roubar a população, ou pelo menos roubar menos por um mês, digamos assim, né? E parar de punir, tirando enormes quantias de dinheiro, enormes porcentagens daqueles que trabalharam melhor e trouxe o maior benefício para o país, ou seja, para a sua população. O que é benefício para o país? É o benefício para nós, para mim e para você, né? Não para as montanhas, mares, oceanos e etc. Não trouxeram benefício para a morte, mas trouxeram para nós. Hoje você produziu um produto bom e barato e todos compram de você. Você recebeu do povo agradecido. Bem, você produziu muito dinheiro e unidades monetárias em dólares, talvez até em criptomoeda. Sem demora, o governo vem e tira a maior parte do seu ganho, até 70%. Para quê? Entre outras coisas, para dar àqueles que produziram menos ou produtos de baixa qualidade e caros e não ganharam nada. Esses ganhos com a alfândega vão ajudar, se não acabar, pelo menos reduzir significativamente esse banditismo. Esse dinheiro vai diminuir os roubos e a punição dos membros mais bem-sucedidos da nossa sociedade. As tarifas alfandegárias sobre os produtos importados protegem os produtores locais. O que isso significa? A importação fica mais cara. Parte dos consumidores passa a comprar produtos locais. Isso vai aumentar o preço dos produtos. Sim, vai aumentar um pouco. Vai aumentar, mesmo que seja só um pouco, ainda assim vai aumentar. Não importa. Um pouco, sim, mas vai manter o emprego no país, nos setores protegidos, especialmente. Pode-se dizer que trocaram 6 por meia dúzia comigo. Sim, mas tem outro fator. Se você permite a entrada de produtos importados sem tarifas no seu país, mas o seu interlocutor não permite de jeito nenhum ou impõe tarifas altas sobre os seus produtos. Então ele protegeu os dele e prejudicou os nossos, os seus e os meus produtores e trabalhadores. Ele passa a ter cada vez mais renda, empregos, estabilidade financeira, independência, enquanto você tem cada vez menos, consequentemente, menos empregos e tudo o resto. As tarifas alfandegárias só podem ser removidas quando são removidas de todos os lados envolvidos no comércio. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o mesmo aço foi importado para nós sem tarifas e vendido abaixo do custo de produção.
China, Turquia e outros países fazem isso de forma rotineira, com subsídios do governo para acessar mercados estrangeiros. E aqui a nossa produção foi fechada, ou seja, aquelas que não conseguem competir com o dumping, não conseguem competir com o dumping. Nossa produção custa 100, a deles também custa 100. Pode ser sim, mas desses 120 foram dados pelo governo, ou seja, para eles custou 80. Eles podem vender por 98. E nós não podemos vender por 98, porque aí perderíamos 2 em cada unidade, já que nosso custo de produção é 100. Espero ter explicado claramente. Tivemos que fechar a produção por isso, pois não conseguimos competir com esse dumping. Depois, nós fazemos parafusos de aço com aço barato e podemos vendê-los mais barato do que os outros. E como equilibrar isso? Tá bom, droga, nós importamos o aço, pagamos menos lá, nossos trabalhadores ficaram sem trabalho, tudo bem. Mas agora vamos aumentar a exportação de produtos de aço barato? Vamos contratar esses mesmos trabalhadores que foram demitidos das usinas siderúrgicas, então, teoricamente, tudo vai ficar bem. Eles nos atacaram lá, nós vamos atacar eles aqui, por assim dizer, é um jogo de empurra-empurra. Há um problema, eles não permitem nossos produtos no mercado deles. Demos o primeiro passo e agora pensamos, o que faremos com esses produtos mais baratos? Podemos vender no nosso mercado, mas precisamos equilibrar. Se trazemos algo desse país, devemos enviar algo de volta, de preferência a mais. Os parafusos não foram desparafusados, ou não foram parafusados, ou, como dizer, não conseguimos compensar nossas perdas na produção de aço com o lucro dos parafusos, tivemos prejuízo. Lá perdemos pessoas e perdemos o mercado, e não conseguimos exportá-los. Não nos deixam levar para lá. Para os parafusos, eles impõem altas tarifas para proteger os deles. Os fabricantes de parafusos. Quem perde é quem queria ser o mais honesto, aberto e livre. Não dá para ser o único honesto. Numa gangue de ladrões e trapaceiros, você com certeza vai perder. Simplesmente vai perder, não tem chance. Não é para você se tornar um trapaceiro também. Não é isso que estou sugerindo. Não é porque eles são trapaceiros que você também deve ser. Agora, todos nós vamos trapacear? Não. Você só precisa fazer com que os outros, pelo menos com você, não trapaceiem. Pelo menos não te enganem. Se eles enganarem outros, isso é problema deles. Mas com você, que não te enganem. Agora, sobre as barreiras tarifárias. Os Estados Unidos são obrigados a proteger todas as áreas estratégicas. São obrigados a proteger os fabricantes de medicamentos, a produção de tudo o que é necessário para armamentos, a indústria alimentícia. Como podemos simplesmente importar a indústria alimentícia do exterior e arruinar todos os nossos? Sim, e depois algum país como a China, a Rússia ou outro qualquer simplesmente deixa de fornecer ou coloca submarinos e explode todos os comboios. É a mesma coisa que Stalin fez com a Ucrânia e com o Cazaquistão, inchar de fome. Hoje somos obrigados a produzir nossos próprios semicondutores, nossos próprios chips, nossos próprios componentes para eletrônicos, minerais críticos, ter lítio, cobalto, terras raras. Na verdade, existem 16 setores que devem ser protegidos e capazes de suprir a demanda do país. E isso em 100%, bem, talvez 80% lá e mais 20%. Aqueles que países amigos trazem para nós, mas se algo acontecer com eles, então devemos saber fazer e estar preparados. Sabemos fazer. Aumentar a produção até 100%? O principal, se não a única tarefa, papel, obrigação do Estado é proteger a população. E a preservação desses setores faz parte do conceito de proteger a população. É isso que acontece quando você diz aos ladrões: sabem, pessoal, vocês roubavam, viviam muito bem, tudo era fácil, mas acabou a mamata. Agora todos nós começamos a jogar pelas regras. Primeiro eles riem, claro, mas depois, percebendo que é sério, começam a te odiar e te odeiam com um ódio feroz. O que acontece quando os Estados Unidos dizem: se vocês impuserem tarifas contra nós, nós vamos impor tarifas contra vocês? O que acontece quando os Estados Unidos dizem: vocês protegem os setores que são importantes para vocês e nós vamos proteger os setores que são importantes para nós? O que acontece se disserem aos aproveitadores: não, chega de vantagens, acabou. Agora tudo vai ser bem equilibrado, equivalente, aberto, honesto. Eles ficam horrorizados, de verdade. Como assim? Isso é morte, isso é ruína.
A gente não sabe fazer assim, a gente não aprendeu isso, a gente nunca teve que lidar com isso, certo? Pois é, eles nunca tiveram que lidar, mas a gente vai conseguir. Além disso, nós protegemos eles de graça. Não estamos pedindo para pagarem pelos nossos gastos dos últimos 50 anos, mas a partir de agora, a tarefa de salvar o afogado passa para as mãos do próprio afogado. Você acha que eles são gratos por termos deixado as indústrias deles se desenvolverem? Que vocês permitiam que qualquer coisa fosse importada para cá sem impostos, enquanto aceitavam que eles impusessem tarifas para nós e por isso não importávamos essas coisas. Você acha que eles são gratos por termos protegido eles com nossos filhos, com nossas armas, que custam muito, muito dinheiro? Eles são gratos? No mínimo, eles nos odeiam. Ah, esses terríveis, horríveis americanos com suas leis, terríveis, horríveis, como eles ousam. Ok, eles ficaram cegos e surdos de tanto ódio, eu temo que ainda vão fazer mais merda. E depois? A palavra que vem depois, que parece com comeram, aqui estamos nós, seus piores inimigos. Porque eles já se acostumaram que a gente dá e não quer nada em troca. Eles se acostumaram que agora é assim e vai continuar sendo. E isso pertence a eles, já que a gente dá e não quer nada em troca, então é deles. E agora, de repente, aquilo que eles decidiram pertence a eles. Nós tiramos, isso é deles, e nós tiramos. Agora não existe ninguém pior do que nós. Nós roubamos deles aquilo que eles consideravam ser deles. Nós somos ladrões. Bem, no fundo eles sabem quem são os ladrões, certo sim, mas ninguém quer se odiar. Bem, há pessoas que se odeiam, mas em geral o culpado nunca sou eu, e sim outra pessoa. Além disso, o principal culpado era ruivo. E suportar isso é impossível. Por que você deu poucas armas para a Ucrânia? Poucas armas para a Ucrânia. E eu sou obrigado a dar. Tá bom, vamos deixar a Ucrânia de lado. Tenho medo de que não vamos conseguir tornar a Europa grande de novo. O que pode acontecer é voltarmos, pessoal, à Idade Média, às guerras religiosas, ao fascismo comum, só que com um toque islamista. O que talvez aconteça é uma fuga em massa dos brancos para onde forem aceitos, tipo Austrália, Canadá, talvez até para algum lugar na África, de onde milhões vieram para a Europa, e agora os brancos vão correr para lá. Depois são massacrados e perdem tudo o que construíram, apenas para garantir comida por mais 10 ou 15 anos. O que talvez aconteça é a divisão e o colapso dessa União Europeia natimorta, idiota e sem sentido, com fascistas no comando, ou melhor, comunofascistas, para não dizer que são apenas fascistas e não comunofascistas. Tá bom, vamos parar por aqui com essa previsão e observar. E vamos torcer para que eu esteja completamente enganado em tudo. 100% errado, mas só que eu temo que estou certo. Até logo.